Não, absolutamente. Eu queria fazer dois comentários a respeito dessa tributação de ganhos de capitais na alienação de terras rurais. A primeira delas é que a norma legal que manda tributar a diferença de terra nua é absolutamente contrária ao sistema. É uma situação excepcional e vem até para beneficiar, porque o valor da terra nua é menor que o valor da propriedade. E isto é um verdadeiro incentivo dado aos produtores rurais. Mas é uma situação absolutamente fora do sistema, das regras de apuração do imposto de renda. E é curioso, Denise, que a exceção da IN é que está certa. Quer dizer, quando você não entregou a DIAT, você leva em conta os documentos da operação efetiva. A exceção que o tribunal, a STJ, declarou seria ilegal porque não está previsto na lei, é que está correta, de acordo com o sistema, uma coisa muito curiosa, né? A segunda coisa que eu queria fazer observação, se me permitir, voltar ao primeiro tema, Fernando, porque me ocorreu uma coisa, uma lembrança. Me ocorreu uma lembrança interessante quando você estava falando. Nesse livro que eu mencionei, Realização da Renda, do IBDT, a professora Elide Bifano, que, como todos sabem, é uma grande contabilista e também jurista, ela diz que, para a contabilidade, não interessa a renda, interessa o lucro. A contabilidade não se preocupa com a renda. E nós, do imposto de renda, nos preocupamos com a renda. Eu não posso explicar, não há tempo, e ela precisaria explicar melhor, ou vocês leem o livro, porque tem uma explicação muito longa para chegar a várias páginas, para elucidar o que ela está dizendo. Mas é verdade. E eu não estou criticando a contabilidade, não. Eu falei que elas são incompatíveis, cada um tem seus objetivos distintos. A contabilidade visa informar o investidor, avaliar o valor da empresa. São objetivos, você colocou isso, são objetivos distintos, por isso que elas não são uma necessariamente certa e outra necessariamente errada, né? E a outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte: quando estava vindo para cá no carro, nós lembramos de um trabalho publicado pelo Fábio Pelvezan Bosa, em que o Fábio diz o seguinte, a respeito de receitas, Leonardo, o pronunciamento CPC 30 e o pronunciamento CPC 47, que define o que é receita para contabilidade, eles têm uma ressalva. Essas definições, palavras minhas, essas definições só valem para contabilidade e não para efeitos tributários. Então, é o próprio Comitê de Pronunciamento Contábil que declara, num dos pronunciamentos mais importantes, porque a renda entra no patrimônio dentro da receita, diz, olha, o que nós estamos falando aqui vale para a contabilidade, mas não para o direito tributário, porque o objetivo é distinto. Então, por isso que eu digo, o IFRS não serve, apesar do Chueiro, que é muito amigo meu, e é professor titular da USP. Não, eu queria fazer uma pergunta para a Denise sobre o ITR, sobre o DIAT. Não, é aquela pergunta que eu falei, que a gente conversou um pouco antes aqui de começar o painel, é que como o imposto sobre o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital é calculado sobre o valor declarado pelo contribuinte, o que às vezes acontece é que o contribuinte faz uma certa uma flexibilização desse valor, apesar de que alguns municípios têm... Não, mas veja, alguns municípios, eu acho que a maioria dos municípios tem até uma pauta fiscal e fixa o valor do hectare. Mas mesmo com essa pauta, às vezes existe margem para manipulação. E eu já vi uns casos, não que eu tenha participado disso, mas eu já vi uns casos em que o contribuinte ele mantém um valor na DIAT mais baixo, depois na hora de vender ele retifica a DIAT anterior. E eu sempre me pergunto se isso daí não caracteriza algum tipo de ilícito, né? Você quer comentar? Eu posso comentar, no sentido que eu só sei o que é certo. Eu nem conseguiria... se descobrir que é fraude, a própria legislação do ITR deixa bem claro. Quando percebe que tem alguma maquiagem, alguma coisa errada, o auditor pode anular e fazer o lançamento de ofício. Mas o próprio 148, mas a lei do ITR também deixa muito claro, lá no 16, salvo engano, que é possível fazer o lançamento de ofício. E eu ouvi falar que essas coisas acontecem, mas eu realmente só sei do que é certo, eu estou do outro lado.
Denise, eu também tenho uma pergunta. Imagina que o contribuinte entregou a DIAT, então dentro do prazo da declaração, mas na venda, hipoteticamente, eu tive prejuízo. Eu poderia recorrer à legislação comum, porque como é que eu vou ter ganho de capital presumido? Porque o que a legislação presume é que eu substituo o valor da venda pelo VTN da alienação e o valor de custo pelo VTN da aquisição. E se eu tive, de fato, prejuízo nessa operação? Isso não violaria a capacidade contributiva, ou seja, um ganho de capital sobre perda de capital? Não, mas aí eu acho que não teria o ganho de capital se você não auferiu. Não, mas ela fala quando já partindo do princípio que houve, acredito que sim, pelo que ela fala o tempo todo, é partindo do princípio que você está vendendo melhor, que vai haver incidência do ganho do capital. Ela silencia, porque é óbvio que não poderia ter. Então, não, acho que é claro, parte do princípio que seja assim. Eu posso refletir melhor, mas, a princípio, eu não consigo vislumbrar essa hipótese contrária, seria muito prejudicial. Mas, então, esse cálculo admite prova em contrário. Se eu fizer a prova de que esse cálculo é prejudicial a mim, eu posso calcular pelo valor real. Mas o contribuinte fez o cálculo. É isso que Se eu comparar DIAT com DIAT, dá um valor. Se eu comparar custo com valor de venda, dá um valor mais baixo. Então, eu posso pagar imposto pelo valor mais baixo, que é o valor real? Ai, não, difícil pergunta do que vai errado. Eu não consigo raciocinar nas possibilidades N, não consigo saber assim. Mas eu entendi, eu acho que... Pois é, mas é que eu acho que na sua resposta da minha pergunta se não teve ganho, eu estou contrariamente ao fato gerador. Né? O João está dizendo, bom, se o ganho é menor, né? ou prejuízo. Não vai haver o fato gerador, partindo do princípio que está tudo dentro do correto, que não é uma simulação, uma maquiagem do preço. Eu só sei falar do que seria o correto. Não que eu seja boazinha, eu estou falando da forma mais honesta do mundo, porque eu não sei mesmo. Eu não sei, eu estou do lado de cá, eu não sei mesmo. Bom, voltando àquele tema que eu acho que estava extremamente interessante também, sem prejuízo desse tema, eu queria dizer que o painel do lado está esvaziado, está nitidamente claro pela presença desse público aqui, né? Não sei, depois tem que conversar com o Alexandre, o que aconteceu do lado de lá, não deve estar... Fixando conteúdos ou fixando conceitos do que a gente trabalhou. Primeiro ponto, a nível constitucional, o que existiria eu tenho um artigo 153 dizendo o seguinte, a União pode instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Há uma possibilidade semântica e sintática dessa expressão para o mundo, que me permite diversas interpretações. Nos Estados Unidos, como o Fernando explicou, renda e patrimônio podem ser a mesma coisa, ou seja, os dois tratam as duas coisas como se fossem coisas idênticas. Renda, patrimônio, não tem esse tipo de coisa. No Brasil, em função de um suposto princípio da repartição absoluta ou rígida de competência tributária, sem qualquer nada expresso ou qualquer tipo de coisa, parte da doutrina entende que eu teria que fazer uma segregação rígida e absoluta entre conceitos de patrimônio e renda, e essa parcela acha que haveria um óbice de natureza constitucional para fazer o tratamento dessas duas coisas. Outra parcela, o professor João que me corrige, mas pelo artigo que eu já li dele, ele não considera isso, acredita que o óbice não seria de natureza constitucional, mas acredita que no conceito infraconstitucional do Código, nas expressões de aquisição, de disponibilidade, de jurídica ou de econômica, haveria um tipo de óbice para esse tipo de coisa, que eu acredito que não exista pelas possibilidades, por tudo aquilo que eu mencionei. Eu vou fazer algumas perguntas, aí são curiosidades mesmo, absolutamente despretensiosas, são só perguntas. Em 2017, a União editou a medida provisória 806 de 2017, pretendendo fazer a tributação dos fundos fechados de investimento, trazendo aquilo que já existe nos fundos abertos e fazendo como cota semestral. A minha pergunta isso seria incompatível com o conceito de renda? Porque esses fundos têm 20 anos. Você está trazendo para uma tributação hoje um fundo que pode durar 25. Seria inconstitucional? E por quê? Não, veja, esse dispositivo não estaria sendo contra a Constituição, porque ele não está ferindo o conceito de renda. Mas acontece que é uma renda que não está realizada, a renda não está adquirida, então não pode ser tributada por uma questão temporal, mas não pela natureza do rendimento. Só para mencionar, são os fundos de investimento que compõem as famílias mais ricas do país. Só com estoque disso daqui, o Come Cotas pegaria 10 bilhões de reais, que é o equivalente à lei orçamentária de Minas para o ano que vem. Leonardo, muda a lei.
Mas por que, se eu posso reinterpretar suas próprias expressões semânticas, me permite uma nova norma pelo mesmo texto? Você vai Para que mudar a lei? reinterpretar contrariamente ao artigo 43. Mas o 43 me diz de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica. A expressão permite várias interpretações, inclusive o cara já tem disponibilidade econômica. Tributa, Léo, tributa o fundo, mas não vai tributar o cotista. O fundo é que teve a aquisição da disponibilidade, não o cotista. Então, tributa o fundo. Esse ponto é importante, Leonardo. Primeiro, o fundo não tem personalidade jurídica. A própria Receita reconhece que não pode cobrar imposto de renda dele, porque ele não tem personalidade jurídica. Ele não é nem pessoa física, nem pessoa jurídica, né? Ele é uma entidade típica, peculiar. Agora, a solução do João, ele poderia, sim, ser equiparado para efeitos tributários à pessoa jurídica? Poderia, porque, de acordo com o artigo 126 do CTN, independentemente da existência jurídica da pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ela pode ser contribuinte desde que ela seja uma unidade econômica suficiente para gerar os fatos geradores dos vários impostos. Aí não é só sobre imposto de renda. Eu poderia, sim, mas precisa mudar a lei. O problema é que a lei... O que acontece com os fundos? Você acha que é injusto? É injusto. São os ricos que ganham? São os ricos que ganham. Tudo bem, paciência. Eu não tenho fundo, não estou me sentindo mal. Né? Não estou me sentindo mal. Aliás, eu só pago imposto de renda porque eu sou advogado e tenho que pagar imposto de renda sobre a minha atividade. Agora, tem que mudar a lei. Minha impressão. Por que eu acho que não deva mudar a lei? Lembre-se, a clássica distinção de teoria do direito entre texto e norma. A norma é pós-interpretação do texto, o que é proibido, permitido, obrigatório fazer. Um texto permite que eu extraia várias normas diferentes, às vezes conflitantes entre si. Se eu posso, a partir dos textos que estão, das possibilidades semânticas, extrair uma norma que vai identificar melhor capacidade contributiva e vai tributar melhor a riqueza, eu quero essa norma, sem mudar o texto. Mas você sabe que eu estou plenamente de acordo com você, com uma porção de aspectos que você mencionou, menos neste de que a capacidade contributiva é suficiente para a tributação. A capacidade contributiva, ela existe nas pessoas ricas, né, milionárias, mas se elas ficarem de braço cruzado e com o patrimônio numa conta bancária, elas não pagam imposto nenhum. A capacidade contributiva, ou a manifestação de capacidade contributiva, ocorre quando você pratica um fato gerador de acordo com as disposições legais aplicáveis. Ora, se você está enxergando uma capacidade contributiva latente dessas famílias ricas que têm esses fundos exclusivos, é uma capacidade contributiva latente e potencial. Cabe ao legislador transformar em manifestação de capacidade contributiva juridicizada e sujeita à tributação. Se ele não faz nada, ele está praticamente induzindo as pessoas a utilizar esse mecanismo, por mais injusto que seja. Vou fazer uma outra pergunta também, absolutamente despretensiosa, só curiosidade. Aproveitando, então, a gente está aqui, vocês e eu igualmente, com os maiores ícones de imposto de renda do país, então é uma honra. Eu acho que eu vou embora, hein? Aí virou brincadeira, o João queria baixar o nível, agora você está querendo brincar com a gente. É verdade, eles sabem disso. Uma pergunta. No caso de tributação, de empresas controladas que estão em paraíso fiscal, que é 12973, na esteira do julgamento da ADI 2588, disse que eu poderia fazer a tributação com uma autêntica legislação CFC, independentemente do sujeito disponibilizar o lucro, haveria alguma incompatibilidade com não realização de lucro ou não? Resposta é não. Não tem nenhuma incompatibilidade. Não tem nenhuma incompatibilidade. Normalmente, essas empresas em paraísos fiscais, elas são esses PO Boxes, né? São empresas de casca, são empresas sem nenhuma substância, são empresas que ou elas são inexistentes,
ou então, e isso quer dizer que a própria pessoa jurídica controladora é um braço da controladora, então elas não são nada, são um nada. É como se a própria controladora estivesse atuando, auferindo o rendimento que formalmente está sendo reconhecido na empresa offshore. Ou então você pode considerar que ela é uma filial. Ela não é uma pessoa jurídica, porque ela não tem independência nenhuma, não tem autonomia, ela não é nada, é um nada. Ela não existe. Então, ou você considera que ela é uma filial da controladora brasileira, ou você considera que ela é um nada, e você pega toda a renda dela e incorpora automaticamente na controladora brasileira. Então, em matéria de paraíso fiscal, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, nem precisaria ter lei, hein? Aqui entre nós, hein? Nem precisaria ter lei prevendo essa tributação, porque essa paraíso fiscal não existe, é um nada. Você tem que consolidar na pessoa jurídica controladora brasileira. Agora, não vamos estender essa conclusão para pessoas jurídicas reais, efetivas, que têm substância, que têm existência em países de tributação normal, e não vamos levar para a situação de países contratados. São coisas completamente diferentes. A sua pergunta se limita a paraíso fiscal, e a resposta é não é incompatível. Não, eu subscrevo. Só mencionando que... Eu acabei de ver uma decisão do Supremo, que não é nova, não. Recebendo uma denúncia no inquérito policial, é uma decisão só de recebimento da denúncia sem entrar no mérito, envolvendo um trust no exterior, que é uma situação muito parecida com essas cascas em paraísos fiscais. Um trust no exterior de um célebre deputado que está preso. E depois eu fui ler a decisão do juiz de primeira instância, do TRF da 4ª Região, e tudo que aconteceu dali para frente. É muito interessante, porque, nessa linha, o tribunal começa no Supremo, dizendo... Agora não estou lembrando quem é o ministro que relatou, mas dizendo o seguinte, no caso, esta pessoa, que não se diz proprietária do patrimônio que está em nome do trust, ela tem a disponibilidade econômica do trust, mas é uma disponibilidade econômica diferente daquela que nós temos no artigo 43. Qual é essa disponibilidade econômica? É o exercício de uma das faculdades da propriedade, um dos atributos da propriedade, que é usar, gozar e dispor, artigo 1228 do Código Civil. No caso, o indivíduo, o tal do deputado, ele tinha a casca lá fora, mas ele assinava os cheques, a mulher dele assinava os cheques, a mulher dele comprava joias no exterior, então ele usava o patrimônio, ele tinha pleno domínio do patrimônio. E quando você vai às decisões de primeira instância, e também do TRF, eles caracterizaram a situação como simulação. É o que o João está colocando. Se eu coloco, nós estamos falando em tese, claro. Eu coloco uma empresa que é um P.O. Box em qualquer lugar do mundo, não precisa só em paraíso fiscal. Né? Aí, sim. Mas eu não posso generalizar. Como existem trusts absolutamente legais e corretos. Eu pergunto para o Fernando como é que vai ser a ordem dos debates aqui. Vou te fazer uma pergunta, então, que vai introduzir o seu tema. Na minha banca... Ah, quer voltar? Vai, então. Eu não sei se... Pode ser depois, João? Pode. Que eu queria te fazer uma pergunta. Na minha banca de doutorado, o professor Schwerer me fez a seguinte pergunta. Existe lucro bom para pagar imposto que não é bom para pagar dividendo? E aí a segunda pergunta, deveríamos tributar dividendos? Essa pergunta do Schwerer, de vez em quando, ele argumenta com isso. Né? Ele disse, se você faz uma reavaliação, ou se você reconhece uma renda, uma receita, uma renda na pessoa jurídica, que, do ponto de vista do artigo 43 do CTN, não seria realizada, mas, para efeitos contábeis, ela é reconhecida, o fato é que a contrapartida disso é receita, vai para resultado, e você pode pagar dividendos. Então, o Schwerer perguntou, mas se você pode pagar dividendos, então é sinal que essa renda está realizada. Bom, esse argumento, a gente já discutiu bastante isso nas mesas do IBDT,
A consequência desse raciocínio do Schwery é que, então, os lucros auferidos por meio de empresas controladas no exterior, que são reconhecidos na contabilidade aqui no Brasil por equivalência patrimonial, a contrapartida vai ser resultado e você, teoricamente, pode distribuir, salvo se você fizer a reserva de reavaliação, mas a reserva de lucros a realizar. Mas essa é uma reserva opcional, você não é obrigado a fazer. Então, a empresa pode reconhecer o lucro, que é um lucro que a gente sustenta, que é lucro de resultado de equivalência patrimonial, que não está realizado, que não pode ser tributado, viu, Leonardo? Mas que a contrapartida vai para resultado e, teoricamente, em tese, você pode distribuir dividendos. Aí o Schwery fala, não é bem assim, mas também não consegue explicar o furo do raciocínio dele. Você quer comentar? Eu quero só fazer uma observação. A gente está falando do Schwery aqui, grande amigo de todos nós, e todos nós temos uma grande admiração por ele. Os aspectos que foram trazidos em torno do Schwery são típicos da personalidade dele. O Schwery adora provocar debate. Então, ele vem com essas ideias. Durante anos, a gente fica discutindo a ideia que ele levantou. Né? Mas eu queria, nessa hipótese, dizer o seguinte: suponha que a pessoa jurídica tenha apenas um bem no seu ativo. Só. Ela tem um bem, um imóvel. Certo? E, do lado de lá, ela tem conta capital. Tem que fechar. O que acontece? A contabilidade manda, vamos supor que existe uma norma contábil que mande atualizar o valor do custo de aquisição desse imóvel a valor justo. E vamos supor que a contabilidade manda acreditar em resultado, em receita. Então, ela tem uma receita e ela passa a ter uma conta de lucro apurado. Certo? É com base nesse lucro apurado que ela distribui dividendo. Mas ela não tem como distribuir dividendo, porque ela só tem aquele imóvel, que ela vai continuar com aquele imóvel. O que ela faz para ela poder distribuir dividendo? Ela tem que levantar dinheiro no banco. Não é, Leonardo? Ela tem que levantar dinheiro no banco. E aí o que acontece? Ela fica com passivo de obrigação a pagar e dinheiro no caixa. E ela paga esse dividendo supostamente pelo lucro que ela apurou, que ela não apurou. Né? Na verdade, ela pagou o dividendo com o empréstimo que ela tomou, com a obrigação que ela tomou. Então, se é para provocar, eu provoco assim. Então, formalmente, eu tenho na contabilidade uma conta de lucro, sobre a qual eu posso distribuir. Mas eu não tenho como distribuir, a menos, evidentemente, que eu distribuísse como dividendo aquele imóvel. Aí seria uma outra questão, que era o artigo 22, que nós começamos a falar e não terminamos. Né? Então, claro, é estranho, né? Vai distribuir dividendo antes de pagar o imposto de renda, lucros antes de reconhecer na contabilidade e pagar o imposto de renda. São as deturpações decorrentes da contabilidade que não fecham com o direito tributário. Esta questão é muito interessante, porque ela prova exatamente a incompatibilidade do IFRS brasileiro, não o IFRS internacional, com o nosso sistema tributário. No IPTU, a pessoa sem renda teria que pagar o IPTU ou teria que socorrer empréstimo bancário? Bom, esse é o velho exemplo da velhinha que só tem a casinha, o apartamentinho dele. A doutrina diz que, se ela tem o imóvel, ela tem capacidade contributiva, porque a manifestação de capacidade contributiva é ter a propriedade. Veja bem, a capacidade contributiva, eu figurei um exemplo, porque se eu vou distribuir dividendo, eu tenho que ter dinheiro para distribuir. Mas a capacidade contributiva não significa apenas dinheiro em caixa. Aliás, porque senão eu teria dinheiro em caixa com a abertura da pessoa jurídica e o capital integralizado em dinheiro. Não aconteceu nada ainda, já teria alguma coisa a tributar. O patrimônio é o conjunto de todas as obrigações, todas as relações jurídicas que atribuem direitos ou obrigações com conteúdo econômico, de qualquer natureza. Eu posso ter direito sobre o dinheiro vivo, e posso ter sobre outros tipos de bens, créditos, etc. Então, o caixa em si é relevante. Todo mundo quer o dinheiro em caixa, claro. Mas o dinheiro
não é... O João mencionou há pouco, entregou a mercadoria, ainda não recebeu o preço. Tem capacidade contributiva, sim, porque aumentou o patrimônio com crédito a receber. Claro, Betinho. Fernando, eu queria voltar, se você me permitir, queria voltar ao AVJ. Viu? A gente não conversou muito bem sobre o AVJ, né? Você quer falar, Léo? Eu queria começar com uma pergunta para você que é contador. É obrigatório fazer AVJ? Porque eu tenho conversado com uns amigos contadores, vamos dizer assim, empresas médias, vai. E eu analiso a legislação e eu vejo assim, obrigatoriedade de fazer a VJ naqueles casos de aquisição de investimento, em que você apura ágio. Aí, nesse caso específico, a lei obriga a fazer o laudo, calcular o AVJ, comparar com a AVJ da controlada, da adquirida, etc. Mas, fora daí, se comprar um imóvel, se eu comprar qualquer coisa, eu sou obrigado a fazer o AVJ? Segunda pergunta, e se eu não fizer? Qual é a penalidade? Porque, veja, nós estamos discutindo aqui a redução de capital com a AVJ, mas eu estou imaginando que você vai dizer que não é obrigado a fazer. A terceira pergunta é a seguinte, e se eu... Bom, então, se eu não sou obrigado a fazer, ou qual é a consequência? Tudo bem, eu sou obrigado, qual é a consequência? O contador perde o CRC? Bom, e se eu fizer, e antes de fazer a redução de capital, eu estornar, eu vou desistir. Lembra da reserva de reavaliação? A gente estornava a reserva de reavaliação, porque não era obrigatório. Se eu fizer o AVJ, e antes de fazer a redução de capital, eu volto para o contábil, estorno esse AVJ. Qual é a consequência, Fernando, você como contador? Bom, eu acho que é obrigatório. Porque se a minha obrigação é identificar os fluxos de caixa futuros pensando no meu usuário da informação, que seria o investidor, me parece que é obrigatório. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Qual é o fundamento dessa obrigatoriedade? É o CPC? Federal de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade. Eu, como contador, tenho que seguir as normas do meu órgão de classe. Logo, a consequência vai ser você perder o CRC. Bom, talvez, mas imagina o seguinte, me colocando no lugar do fisco, né? Se o lucro real é o lucro líquido mais adições e exclusões, se eu, fiscal, estou diante de um erro grosseiro na apuração do lucro líquido, não sei por que o fiscal não poderia arbitrar isso. Tá? Agora, respondendo à sua segunda pergunta, não me parece que eu teria que reduzir a valor contábil considerando o valor da AVJ, porque aí eu estaria obrigado a realizar, e me parece que realização é uma opção. Então, o que me parece é o seguinte, valor contábil, e pensando, aí pegando o que o Léo disse aqui, se a gente pegar a redação da 9249 naquele momento, em que eu tinha custo ao mercado dos dois o menor, o valor contábil a que fez referência à lei era o valor contábil no sentido de custo histórico. Tá? Então, o que eu acho que seria uma interpretação compatível com o cenário de hoje é que eu pudesse fazer a redução de capital considerando o valor contábil previamente ao AVJ, salvo se for de minha vontade realizar o lucro. Você quer falar? Olha, então, vamos lá. Então, eu comprei um bem, um imóvel por 1.000. Aí eu faço o AVJ, faço um laudo, consulto alguém, faço um AVJ de mais 1.000. Então, na contabilidade, ele está por 2.000. Contrapartida disso é uma conta no patrimônio, que eu nem sei se é resultado ou se é uma reserva, mas não vamos discutir isso. Aí eu vou fazer uma redução de capital. Eu tenho duas alternativas. Ou eu faço a redução de capital por 2.000, ou eu faço a redução de capital por 1.000. Se eu fizer por 2.000, eu estou fazendo uma transação, como é que você falou? Voluntária de alienação daquele bem por 2.000... Calma, não, eu estou calmo. Estou fazendo uma transação voluntária de alienação do bem por 2.000. Logo, na contabilidade, eu vou baixar por 2.000. Só que o meu custo fiscal é 1.000.
Então, o que diz a legislação? Quando você fizer uma transação voluntária de alienação de um bem com a VJ, você, na contabilidade, aliena por 2.000, que é o que você está fazendo, o documento societário é 2.000, e aquele valor que você tinha excluído no LALUR, você agora vai adicionar. O que me parece corretíssimo, porque você está alienando por 2.000. É como se você vendesse para um terceiro. Compra e venda, vendesse, alienação por compra e venda, vendeu por 2.000, na contabilidade, resultado 0, porque é 2.000 de custo, 2.000 de venda, 0. No LALUR, você vai adicionar 1.000, que era aqueles 1.000 que você fez o AVJ. Tá? Só que, em vez de compra e venda, você está fazendo uma redução de capital. Então, mas, a meu ver, o critério é o mesmo. Segunda alternativa, você faz uma redução de capital por 1.000. E aí você, no documento societário, é de 1.000. E você vai baixar um custo contábil de 2.000 por um valor de transação voluntária de 1.000. Você vai ter uma perda na contabilidade de 1.000 e vai ter uma realização daquele valor que estava pendurado no LALUR que você vai ter que adicionar. Fiscalmente, 0. Qual é o problema? Essa perda é dedutível? Essa perda é dedutível. Essa perda é dedutível. Por quê? Porque ela é real. Você está alienando um bem do seu ativo por um valor de 1.000. Tá. Agora, qual é o problema que pode ter aí? Um problema de distribuição disfarçada de lucro, porque você está alienando um bem do ativo à pessoa ligada por valor notoriamente inferior ao de mercado. Então, por aí poderia ser questionada essa dedutibilidade dessa perda. Mas, como muito bem lembrou o Ricardo, há 15 dias atrás, as hipóteses DDL em redução de capital, elas são afastadas porque existe um dispositivo no regulamento do imposto de renda que não tem base legal, que diz que não se aplica a hipótese de DDL, regime de DDL não se aplica à redução de capital. Então, em tese, o que eu vejo são essas duas situações, sem querer entrar no seu tema, Léo. Você quer comentar? Eu só queria... Não é que não tem base legal, né? Não tem uma base legal expressa, mas é implícito. É uma decorrência. A lei permite... Ela não te permite para depois de tributar. Que permissão é essa? Você tem duas alternativas. Uma tributa, a outra não tributa. Ora, é claro que se eu usar aqui não tributa, eu não posso ser tributado a título de DDL, porque senão é brincadeira. Eu chego à mesma consequência com as duas alternativas. Não existe alternativa a mais. Eu gostaria de ouvi-los também sobre o posicionamento das questões hoje que estão no CARF, da seguinte prática. E aí depende caso a caso, obviamente, mas a pessoa jurídica, o que ela tiver registrado, se é valor contábil ou valor de mercado, é o que vai ficar na contabilidade da pessoa física. Então, algumas pessoas jurídicas começaram a fazer o seguinte: eu transfiro isso daqui para determinada pessoa física para vender na pessoa física e fugir da alíquota da PJ, que pode chegar a 34%, para vender e apurar ganho de capital na pessoa física como 15%. Alguns contribuintes dizem que isso é uma opção. Se eu posso escolher entre contábil e valor de mercado, isso seria livremente uma opção. O que os senhores acreditam? Quer falar? Olha, eu acho que não é bem isso, porque, olha só, quando a lei diz valor contábil de mercado, ela está dizendo o seguinte: o ganho será tributado aonde? Na jurídica ou na física? Porque, se for valor de mercado, a tributação é na jurídica. Se for valor de custo, é na física. Então, a física substitui a participação resgatada pelo valor de custo daquela participação, e não do valor, porque imagina que o valor contábil da pessoa jurídica seja maior do que o valor da declaração da pessoa física. Ela vai receber pelo valor da declaração dela, e não pelo valor contábil da jurídica. Então, aqui a hipótese é claramente de diferimento, e aí é uma hipótese de indução do comportamento para o diferimento da tributação por uma alíquota menor, quando houver a opção custo ou mercado. Então, é, de fato, uma opção. E essa substituição me parece ser um diferimento. Não sei se o doutor Ricardo concorda. Concordo inteiramente. Eu acho, inclusive, que a quantidade de processos que existe no CARF é decorrente de outra coisa. O imóvel bem está na pessoa jurídica, ela vende, aí ela faz redução de capital.
O CARF, em alguns acórdãos, ele tem feito a distinção entre a venda que foi feita antes da redução de capital e depois. Porque se você fez a venda na pessoa jurídica e formaliza uma redução de capital para fazer uma venda de pessoa física, chama simulação. Tá certo? Você está dissimulando a venda pela pessoa jurídica. Aí tem variáveis, se o dinheiro volta ou não volta para a pessoa jurídica, as circunstâncias são muitas. Mas estou perfeitamente de acordo com essa colocação, sem dúvida nenhuma. Mas olha, no meu exemplo dos 1.000 e do 2.000, a redução de capital por 1.000, o que normalmente todo mundo faz é isso, reduz o capital por 1.000, porque ele já sabe que vai vender por 2.000, que é o valor de mercado. Então, ele transfere, ele faz por 1.000, na contabilidade não apura ganho, é neutro, e vende na física e tem o lucro de 1.000 na física. Agora, se fizer pelos 2.000, que seria o valor de mercado, aí a física recebe por 2.000. E aí porque foi tributário na jurídica. Agora, o que exatamente, é isso. Eu acho que o Ricardo já respondeu. Agora, minha pergunta, João. Devemos tributar dividendos? Essa pergunta é uma pergunta de política tributária, né? O que a gente pode fazer aqui é especular um pouco. Aparentemente, o governo está empenhado em mudar a legislação para tributar a distribuição de dividendos. Antes de entrar na minha opinião propriamente dita, mas eu queria lembrar a todos que, historicamente, até a década de 80, toda ela foi, o transcurso da década de 80, toda ela foi com uma legislação que previa a incidência do imposto de renda na fonte na distribuição de dividendos. Aqui, com certeza, 99,9% dos presentes não vão se lembrar, mas existia uma tributação. A alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica era de 30% a 35%, e havia uma incidência de imposto de renda na fonte na distribuição dos dividendos, a alíquota de 25%. E para as pessoas abertas, com bolsa era 15%, depois passou para 23%. Mas, então, existia uma tributação sobre o lucro da pessoa jurídica de um pouquinho acima de 50%. Só depois, em 1995, com a 9249, né, que veio a isenção. E aí houve o ILL, aquela tentativa de se tributar o lucro antes da distribuição, e, no fim, o legislador acabou se fixando numa alíquota de 34%, com isenção de tributação da distribuição de dividendos. Se a gente olhar hoje esse nível de tributação, ele está elevado. Se a gente comparar com os países da Europa, os países membros da OCDE, os próprios Estados Unidos, a Argentina, existe um movimento de redução da alíquota do IRPJ. Então, o que me parece que o governo tem dito, a Receita Federal tem dito, é que existem estudos para reduzir a alíquota do IRPJ para níveis mais consentâneos com o padrão internacional. Porque, veja, se a gente ficar tributando a 34% e o mundo todo, a Argentina tributar a 25%, os Estados Unidos tributarem a 21%, a gente vai ter desinvestimento aqui no Brasil. Fora todos os nossos problemas de infraestrutura, de logística, que são graves. Então, se além de todos os problemas a gente ainda tem uma tributação mais elevada que nossos concorrentes, vai ter desinvestimento no Brasil. Então, me parece que existe um movimento, um estudo, existe um certo consenso no governo, no sentido de reconhecer a necessidade de reduzir a alíquota do IRPJ. Agora, fatalmente, com a redução da alíquota de IRPJ, vai haver a incidência a criação da tributação do IR-fonte na distribuição dos dividendos, que, aliás, é o padrão internacional. Eu não tenho nenhum problema de adotar as nossas jabuticabas aqui e ser diferente do resto do mundo. Eu acho que a gente pode ser diferente, não tem problema nenhum. Mas a diferença, ela sempre ocasiona uma certa insegurança para o investidor. O investidor que vem de fora, ele pergunta assim, qual é o seu sistema tributário? Eu tenho um IVA e tenho um IRPJ. Ele, na cabeça dele, fala, eu sei o que é IRPJ, sei o que é IVA, moleza, vou investir. Aí
se, por outro lado, o investidor vem e fala, qual é o sistema tributário? Ah, olha, eu tenho um ICMS, que ele incide aqui, depois tem um ISS que incide ali, mas tem uma certa, não sei exatamente quando que incide, mas tem o IPI também que incide nessa situação, mas também tem um PIS e COFINS e um imposto calculado em cima do outro. Veja, tudo aquilo que ele não conhece causa insegurança. Então, o nosso sistema ele é desincentivador ao investimento estrangeiro? É. Então, é bom caminhar para um padrão internacional? Eu acho que é. Apesar de não rechaçar ser contra as jabuticabas, eu acho que o padrão internacional é bom, em princípio. Qual é o padrão internacional? É uma tributação baixa de IRPJ, no nível de 20, 25, e tributação de mais 20, 15, 20 e pouquinho, 30 no Chile, para a distribuição de dividendos. É bom tributar os dividendos? Bom, se vocês perguntarem para o Everardo Maciel, ele é totalmente contra, e ele diz, olha, quando nós demos a isenção da distribuição dos dividendos, acabaram as discussões sobre distribuição disfarçada de lucro, que o CARF tinha centenas de processos, a gente discutia muito DDR no CARF, acabaram as discussões. Então, isso foi um ganho de simplificação. Tá. Por outro lado, o que a gente perde ao deixar de tributar dividendos? Eu acho que a gente perde um instrumento de política fiscal. O Brasil fica atado, a mão do governo fica atada para fazer política fiscal. Por exemplo, se a gente dá isenção de imposto de renda na fonte para dividendo para os residentes, para os não residentes, para os não residentes em paraíso fiscal, para os não residentes em países que tributam a renda, tudo cai na vala comum. Ora, se a gente tiver esse instrumento, a gente pode ter uma legislação que dê isenção, por exemplo, para o residente no Brasil e tributo a residente no exterior. Pode. Política fiscal. A gente pode dar isenção para residente no exterior, mas tributação para paraíso fiscal. Política fiscal. E a gente pode dar uma alíquota para todo mundo no exterior, para não residente, de 30%. Quer diminuir a alíquota? Faz um tratado com o Brasil. E aí, no tratado, você fixa lá 15%, 20%, que, aliás, é o que os Estados Unidos fazem. E é por isso que as empresas brasileiras que têm investimento nos Estados Unidos ficam implorando para o governo fazer um tratado com os Estados Unidos e o tratado nunca sai, porque elas têm empresas lá, subsidiárias lá, pagando dividendos para o Brasil a uma alíquota de 30%. Se tivesse o tratado, essa alíquota seria muito menor. Então, eu acho que a conclusão, respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte: tem vantagens, tem desvantagens. Eu acho que uma das vantagens é você ter mais instrumentos de política fiscal, você adota um padrão internacional e você... e me parece mais justo também, sabe? Porque tributar 34 na fonte, ou 34 na IRPJ, hoje, ele é equivalente a 20 mais 20. 20 de RPJ mais 20 de distribuição de dividendo. Se você fizer a conta, vai dar os 35, 36. Me parece injusto você tributar o lucro como se todo o lucro tivesse sido distribuído. É mais justo você tributar a pessoa jurídica e aquele lucro que foi reinvestido na empresa, você não tributa na mão do sócio, porque, no fundo, é isso que está acontecendo, o lucro reinvestido está sendo tributado na pessoa jurídica, então me parece que essa é uma situação injusta, e aí você tributa no sócio exatamente aquilo que ele recebeu, aquele rendimento que ele teve, que são coisas completamente diferentes. Agora, vamos ter um debate desapaixonado sobre o tema, porque hoje, quando a gente lê os jornais, a gente vê na mídia, a gente lê notícias assim: os milionários estão recebendo bilhões de dividendos e não estão sendo tributados, como se fosse uma isenção que está beneficiando os mais ricos. Na verdade, se a gente considerar que o IRPJ deveria ser em torno de 20%, 25%, na verdade, é até mais injusto do jeito que está, porque a gente já está tributando o dividendo. Se você considerar os 34, isso equivale a 20 na jurídica, mais 20 no dividendo. Então, os dividendos já estão sendo tributados, no fundo. E aquilo que os milionários recebem dos dividendos, na verdade, é um dividendo líquido do imposto. Ele já foi tributado. Então, é uma isenção aparente, né? Então,
a minha sugestão é vamos esquecer um pouquinho a paixão na discussão e olhar do ponto de vista técnico. Me parece que tem mais vantagens do que desvantagens. Mas, João, me corrija se eu estiver errado, porque no seu exemplo da década de 80 eu não era nascido, então não me lembro. Eu não tributava a distribuição na sociedade civil, por exemplo, que é hoje o que seria o equivalente à sociedade simples. Eu acho que essas não eram tributadas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente discute tributação de dividendos, o que a gente chama de dividendos? Porque, no Brasil, a gente tem uma separação muito rígida entre pessoa física e jurídica, de modo que, se eu tenho uma pessoa jurídica, eu estou submetido ao RPJ. E aí, então, eu tenho distribuição de lucro sempre que existe a figura da pessoa jurídica. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não tenho essa distinção tão rígida. Então, sociedades que a gente chamaria de sociedades de pessoas, a tributação não ocorre no nível da pessoa jurídica, então eu não tenho distribuição de lucro. Então, essa ideia de que lá se tributa 2 vezes não é propriamente verdade. Esse exemplo que você deu foi um regime especial de tributação que vigorou durante uns 2 anos, que foi uma tentativa na legislação brasileira de adotar o sistema de tributação das partnerships europeias e americanas, né? Quer dizer, a partnership, a sociedade civil, ela é transparente e todo o resultado dela é tributado na pessoa física do sócio. Mas, no Brasil, foi um regime que durou uns 2 anos, não deu certo, eu não me lembro direito se foi complicada a fiscalização. Eu sei que ele foi muito atacado, esse regime, lá nas nossas mesas de BDT. O Henry Tilbury defendia, mas houve uma resistência muito grande a esse regime, mas o fato é que é uma coisa excepcional. E, quando eu falo dividendo, não estou me referindo às partnerships, logicamente. Estou me referindo às empresas industriais, comerciais. A alíquota de 34%, ela já é calibrada considerando a média mundial de tributação de pessoa física e jurídica. A Receita já calcula com padrões mundiais considerando as duas. Acho que deve ser tributado, mas considero que ela vai ser, pelo menos, problemática para as pessoas. Os 3,2% das empresas que efetivamente pagam no lucro real vai ser problemático porque, de novo, elas não vão, muitas empresas, pelo menos, vão querer não distribuir esse lucro nunca para ser não tributado da pessoa física e, muitas vezes, fazerem despesas para as pessoas físicas em nome das pessoas jurídicas e vai exigir um controle maior. Por outro lado, acho que o aspecto positivo é que, hoje, existe um certo lucro que passa sem qualquer tipo de tributação, que é aquilo que está acima do lucro presumido. Passa sem qualquer tipo de tributação, que vem ser usado, inclusive, por lavagem de dinheiro. É um dinheiro que passa limpo. Aquilo que está acima da alíquota presumida não tem nenhuma tributação, nem na PJ, nem na pessoa física, e é algo problemático. Para essa, você vai atingir, esse é um aspecto positivo, não para dos 3,2, mas para outro, acho que legal. O que você falou em primeiro lugar mesmo? Bom, toda vez que eu ouço esses argumentos, eu me lembro de uma frase do ministro Moreira Alves, que ele disse num acórdão dele. Ele dizia assim: a gente não pode raciocinar pelo patológico. Quer dizer, existe uma regra. A regra é: lucro é tributado. Se você distribuir disfarçadamente, você vai estar sujeito aos rigores da lei, às sanções da lei. Mas a gente não pode argumentar pelo patológico. Então, só porque vai haver distribuição disfarçada, nós vamos, então, apenar todos os contribuintes em geral e vamos criar uma tributação que seria mais adequada, mais justa do ponto de vista fiscal, mas não vamos adotar porque o contribuinte é malvado, é sem vergonha, é picareta. Tá. Agora, com relação ao lucro presumido, isso é verdade. Mas isso é uma anomalia do sistema, né? É uma anomalia. Tem um lucro, uma parcela do lucro da empresa tributária pelo lucro presumido, que não é tributário nem na jurídica nem na física. Realmente, isso é um problema. Agora, é um problema legal. Não vamos querer nós, aplicadores da lei, tomarmos esse exemplo e querer cobrar imposto sobre a parcela não tributada, como a Receita Federal, às vezes, quer fazer. Né?
Tem autoinfração no CARS. Bom, fico feliz essa colocação, muito, inclusive, de confirmar essa necessidade de tributação sobre lucro e dividendo. E, realmente, por se tratar de política fiscal, eu só chamo a atenção, o Brasil deve aproveitar essa oportunidade, que está se falando tanto em reforma, em corrigir um problema. Lucros e dividendos, eu acho que ficamos no padrão internacional, só que, paralelo, tem que fazer um ajuste às nossas contribuições, as tantas contribuições que, na década de 90, se sabíamos que aquilo era imposto de renda e que hoje temos que dizer que é contribuição. Não dá nem para ensinar aquilo que a gente sabe que tem muito mais caro. Inclusive, nós administramos, está tudo na Receita, vai para o Tesouro Nacional e está tudo ali. Então, paralelo a isso, é uma excelente oportunidade do governo federal fazer essa limpeza da casa, dessa anomalia dos últimos 30 anos, dessas tantas contribuições, que, na verdade, tem muito mais a natureza de imposto. Excelente oportunidade para corrigir isso. Aliás, Fique à vontade, professor. nós temos ouvido falar de PEC 45, PEC não sei o quê, 110. Ela só trata dos tributos sobre o consumo, não é? Na verdade, o imposto de renda ele pode ser alterado, mas ele não precisa de reforma constitucional. Todas as alterações que se fala podem ser feitas a nível infraconstitucional. Não precisa nem mexer no CTN. Né? Não precisa nem mexer no CTN. É só matéria de lei ordinária. Facilmente resolvível. É o que a Receita está fazendo, né? No Congresso está andando essas PECs que vão focar especificamente a reforma da tributação do consumo, e depois, na Receita Federal, tem um grupo, né, da Cláudia, que está estudando alterações na legislação ordinária do imposto de renda. E é nessa legislação que vai haver aquilo que o Leonardo está inconformadamente criticando aqui, que é a simplificação, porque ele gosta de temas de legislações complexas. Né? Eu só chamo a atenção aqui que tanto a PEC 45 quanto a 110, ela traz para o pacote só PIS e COFINS, que é o menor, sobre lucro, não, contribuição. Então, acho que seria uma boa oportunidade se essa discussão estivesse ali. Eu fico um pouco temerosa de se perder o time e continuar como está em relação às contribuições. A gente só tem um último ponto, temos 2 minutos, queria perguntar para o doutor Ricardo o que ele acha, nesses tempos de Lava Jato, da tributação do pagamento sem causa quando o beneficiário é identificado, se isso não seria claramente uma penalidade quando eu tributo em quem não manifestou capacidade contributiva. Eu tenho uma posição formada a esse respeito e publicada, inclusive naquele livro organizado pelo pessoal lá de Porto Alegre, o Arthur Maria e o Pedro Adame, tributação do ilícito. Me coube tratar dessa tributação. Essa incidência na fonte de 35%, eu acho, não é penalidade. Ela tem uma presunção de que, se eu tirei um dinheiro do caixa da pessoa jurídica e mandei para algum lugar escuro, desconhecido, alguém está tendo renda e não está declarando porque está tudo sendo escondido. Então, eu vejo uma presunção legal, que admite prova em contrário, de que aí sim você está tributando uma renda. Agora, o que está acontecendo é a aplicação desenfreada desse dispositivo onde ele não deveria ser aplicado. Porque, se eu conheço o destinatário do pagamento, é ele que tem que... Ele que é o sujeito passivo de qualquer obrigação tributária. E, se ele está repassando, é nele que tem que ser aplicado o imposto de 35%. Sim, é isso que eu também penso dessa forma. Mais algum comentário? Exatamente, eu acho que a questão é pagamento sem causa ou beneficiário não identificado. Se ele foi identificado, eu perdi o pressuposto de aplicação da própria norma. Penalidade. Quando eu vi os temas que foram distribuídos aqui, eu entendi que o tema em discussão seria o pagamento sem causa ou o beneficiário não identificado em hipótese de omissão de receita. Eu não sei se o nosso coordenador científico do Congresso ele quis que a gente examinasse englobadamente uma situação em que há
omissão de receita e que existe... Qual é a possibilidade de hipótese de omissão de receita caracterizar pagamento sem causa e beneficiário não identificado? Talvez o assunto tenha surgido desta forma, porque tem uma longa história dessa tributação na fonte. Ela passou por vários estágios, e, num dos estágios, ela estava amarrada com omissão de receita. E até o Conselho de Contribuintes, na época, dizia, bom, se tem omissão de receita, não tem como aplicar o dispositivo. Esse dispositivo ele foi sendo corrigido, foi sendo aperfeiçoado. Ele não é perfeito até hoje, mas ele foi sendo adaptado às necessidades de combater exatamente o carreamento de fundos, de recursos para a economia invisível. Então, talvez seja por isso, estou só imaginando. Mas hoje eu não vejo nenhuma vinculação. Não é impossível, são coisas completamente diferentes. Né? Agora, de qualquer forma, eu achei um acórdão da Câmara Superior dizendo exatamente que omissão de receita não cumula com pagamento sem causa. São ilícitos completamente diferentes. Então, para quem se interessar, é o acórdão 9202-00686. Acho que estamos exatamente no horário. Se alguém tiver algum outro comentário, do contrário, acho que podemos encerrar. Agradecer. Tem, professor? O avião. E aqui em Confins não dá para brincar, não. Então, acho que a gente pode encerrar agradecendo a todos pela presença. O auditório está cheio, é legal isso, né? Obrigado a todos, boa tarde.